Você já viu um arco-íris? Já quando era criança foi procurar um pote de ouro no final dele? Ou talvez na sua infância você tenha visto um arco-íris assim? Mas sabia que tem arco-íris na Bíblia? Olá, bem-vindo a mais um vídeo e o assunto hoje é justamente o arco-íris e a Bíblia. O que é um arco-íris? Bom, você sabe, você deve ter estudado que a luz branca entra numa gotícula, sofre refração, ocorre aquela separação das cores, que sofre uma reflexão interna total na parte de trás da gota e que retorna para você, refratada novamente. E como cada refração, para cada frequência, você tem um desvio diferente, ocorre aquela separação das cores. Basicamente, esse é o arco-íris. Então, essa imagem que eu acabei de mostrar aqui, ela está errada, né? É impossível você ter o sol e o arco-íris do mesmo lado. Você sempre deve estar de costas para o sol para enxergar um arco-íris. Mas será que esse é o assunto? Será que eu quero falar sobre a refração da luz nas gotículas de água? Não, mas eu achei importante falar, começando por algumas curiosidades. Por exemplo, por que é chamado de arco-íris? Você sabe que em inglês, o rainbow é simplesmente o arco da chuva. Em língua portuguesa, pegou-se arco-íris porque existia a deusa grega Íris da mitologia e se associava a ela o fenômeno atmosférico que a gente chama de arco-íris. E tem gente que não gosta de chamar de arco-íris porque acha que quando fala arco-íris está fazendo uma adoração à deusa Íris. E na realidade, Íris ficou simplesmente associada à cor na língua portuguesa, por isso que essa parte colorida do nosso olho é chamada de íris. Então você não está evocando uma deusa da mitologia grega quando você fala arco-íris. Saiba também que arco-íris é chamado de arco da velha. Você já ouviu essa expressão? Ah, tal coisa é do tempo do arco da velha. Arco da velha. Mas por que arco da velha? É uma expressão que se usava em língua portuguesa no século XIX e que se referia ao arco da velha aliança, lá da Bíblia. Mas peraí, então tem arco-íris na Bíblia? Tem arco-íris na Bíblia. A gente vai dar uma passeadinha pela Bíblia, a gente vai lá para o livro de Gênesis e nós vamos ver onde que entra o arco-íris. Deus havia criado o mundo, Adão e Eva, tem toda a história de Adão e Eva, como que ocorre a queda do ser humano. Depois você tem a história de Caim e Abel. Isso é o Velho Testamento, lá no seu comecinho, no livro de Gênesis. Até que a gente chega em Noé, numa época em que a humanidade está totalmente corrompida e Deus resolve então acabar com tudo que ele fez. Tudo, tudo. Ele vai matar todo mundo. Mas Noé, Deus achou graça em Noé e Deus resolve salvar Noé, a sua mulher, os seus filhos com as suas mulheres. Então isso dá um total de 8 pessoas, porque Noé tinha 3 filhos. E para salvar Noé, Deus manda que ele construa uma arca. Posso um dia contar essa história, não é nisso que eu quero chegar, mas o fato é que Noé constrói uma arca, entra nessa arca, chove 40 dias, 40 noites, morre todo mundo, o mundo é inundado, a terra toda é inundada, um dilúvio tremendo, uma coisa pavorosa, horrorosa. E morre, perece tudo como um castigo. Noé fica mais ou menos, pelas contas assim, um pouquinho mais de um ano dentro dessa arca. Aí as águas abaixam e vão resumir. Noé sai da arca com a sua família, com os seus filhos. Então nós estamos nesse dia. Nós estamos no dia em que Noé saiu da arca. Aí Deus conversa. Então nós vamos agora aqui para o primeiro livro da Bíblia, é o livro de Gênesis. Quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Você lembra de Moisés que tirou o povo da escravidão do Egito? Não, né? Mas outro dia eu posso contar essa história, então. Então nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 9. A galera tinha saído ali da arca e Deus está conversando com Noé. Então olha só, Gênesis 9, versículo 9. A partir de agora, estabeleço a minha aliança com vocês,
com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os animais de rebanho, os animais selvagens, ou seja, todos os que saíram da arca com vocês, todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio que ceife toda forma de vida. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deixa eu trocar aqui. Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todo tipo de ser vivo. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo que habita a terra. Concluindo, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Noé saiu da arca com a sua família, com os seus filhos, e Deus fala para eles, fala, olha, eu não vou mais matar todo mundo. Na minha ira, eu não vou mais acabar com tudo que existe. E para reforçar isso, como um sinal de que eu estou fazendo essa aliança com vocês, olha aí no céu. Toda vez que vocês olharem o arco-íris, eu vou me lembrar de que eu não vou mais destruir a terra com um dilúvio. Então isso é uma aliança que Deus firmou com Noé, com a sua família e com as futuras gerações. Por isso o nome Arco da Velha Aliança, dessa aliança lá do Velho Testamento que Deus fez com o seu povo. Então o arco-íris está na Bíblia? Está. E tem gente que fica discutindo muito se antes do dilúvio já tinha chovido ou não. E tem muita gente boa que diz que nunca tinha chovido antes do dilúvio, então que não existia arco-íris. E tem muita gente dizendo que sim, que chovia e que já existia arco-íris. Bom, a mim pouco importa saber se antes do dilúvio já existia chuva ou não, se existia arco-íris ou não, mas o fato é que quando a gente olha um arco-íris, a gente tem que lembrar que aquilo é um sinal de Deus, de que ele não ia mais destruir a terra com o dilúvio. Outra curiosidade, se você estiver num avião e olhar para um arco-íris, você vai ver o arco-íris, na realidade, um círculo completo. A gente enxerga ali um arco aqui por culpa do chão, que acaba delimitando a nossa visão. Mas se você estiver no alto, como num avião, por exemplo, você pode enxergar um círculo completo. Então tá. Então Deus firmou essa aliança dizendo que nunca mais ia destruir com água. Entretanto, a gente aqui na Terra, a nossa história tem uma duração. Eu sempre falo aqui que a nossa história na Terra tem um começo, meio e fim. A gente é uma raça caída, Deus provê um Salvador para nós, que é Jesus Cristo, através do qual a gente pode escapar da condenação eterna, quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e caminha para uma extinção. Onde que a gente está na história? Eu acredito que a gente já está na parte final, porque nós já passamos pelo começo, que é esse livro de Gênesis, a gente já viu a vinda do Salvador, que é a vinda de Jesus, já há 2000 anos. Então, o que falta acontecer é o final. E como será esse final? Estudar o final dos tempos é uma questão de escatologia. Estudar o final dos tempos é uma questão de escatologia. E a gente tem, assim, ao longo de toda a Bíblia, dicas, né, coisas que mostram, não de um modo tão claro, tanto é que gera muita discussão, tem várias correntes, não vou entrar nesse mérito aqui, mas há algo em que todos concordam, que caminha para um dia final. E o apóstolo Pedro, numa das suas cartas, ele faz alusão também ao dilúvio. Então, já que a gente está falando de arco-íris e de dilúvio aqui, vamos dar uma olhada no que o apóstolo Pedro, então Pedro escreveu duas cartas, tem a primeira Pedro e a segunda Pedro. Nós vamos lá para a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, vou ler de versículos de 5 a 8.
Então, o apóstolo Pedro está exortando o pessoal a aguentar, a suportar. Eles estão sendo, os cristãos, eles eram muito zombados. As pessoas riam deles. Falavam assim, cadê o seu Deus? Cadê esse Jesus aí? Por que não volta logo? Desde que o mundo é mundo, as coisas estão do mesmo jeito. Quem que vocês estão esperando? Então o apóstolo Pedro está conversando com a igreja, falando sobre isso, sobre essas pessoas que zombavam de Deus, sobre essas pessoas que falavam assim, vocês falam tanto, mas desde que o mundo é mundo, as coisas estão do mesmo jeito. Então vamos ver aqui o que o apóstolo Pedro fala para a igreja e para nós, consequentemente. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então ele está dizendo que essas pessoas que estão zombando, elas de propósito, com maldade, elas esquecem de que a terra existe há muito tempo, que a terra surgiu através da água e que tudo isso surgiu através da palavra de Deus. Vamos lembrar que tudo que existe passou a existir pelo poder da palavra de Deus. Então, voltando ao texto. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Ele está fazendo referência ao dilúvio aqui, dizendo que o mundo já acabou uma vez em água. Voltando ao texto. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Pedro está exortando o pessoal, aguenta firme aí. Esse povo aí está com maldade falando para vocês. Eles esquecem que as coisas existem há muito tempo, que tudo foi criado a partir da água e que com essa água surgiu através da palavra, do poder da palavra de Deus, que essa água já acabou com a humanidade uma vez e que agora tudo está sendo segurado, aguardando para ser destruído por fogo. Então, o apóstolo Pedro mesmo continua falando sobre como vai ser o fim, que os céus vão praticamente pegar fogo no dia do juízo final. Bom, espero que você tenha sido engrandecido, que você possa ter entendido um pouquinho mais da palavra de Deus com isso daqui, e fica o meu recado. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, está em tempo. Sua vida vai ficar muito diferente. Lembra que nós fazemos parte de uma raça caída, pecaminosa, que se você não fizer nada, se o ser humano não fizer nada, você já está condenado ao inferno, e que a nossa salvação está em Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio, habitou entre nós, morreu naquela cruz, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Se você se arrepender, crer nisso com todo o seu coração, confessar com a sua boca, aí você vai conseguir a sua salvação gratuitamente. E aí você vai ser chamado de filho de Deus. Você não vai mais ser uma criatura condenada, uma criatura em guerra com Deus. Mas agora você vai ser um filho de Deus. Que você tenha uma semana extremamente abençoada, que seus dias sejam lindos e maravilhosos. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.